Estamos de volta com o Contraponto, recebendo hoje o advogado Jorge Forgiarini e o professor de Educação Física Sérgio Carvalho para discutir as alterações na Lei Pelé. Nós comentávamos então que existem outras modificações, na Lei Pelé, mas voltando ainda ao assunto, ainda da questão da educação, Tem uma outra norma que diz o seguinte: os clubes formadores terão direito até 5% de todas as transferências nacionais de jogadores. Nas internacionais não há limite de valor. Essa norma, ela é uma novidade ou já existia alguma regra semelhante? Não, essa norma não é nenhuma novidade, já consta no Estatuto de Transferência de Jogadores imposto pela FIFA, o mecanismo de solidariedade que já vem sendo aplicado desde 1999, se não estiver enganado. Inclusive, um dos primeiros casos, foi um caso não estabelecido pela FIFA, mas foi um caso em que foi imposto pela cláusula contratual, foi o caso do Ronaldinho Gaúcho em relação ao Grêmio, que mesmo depois das transferências posteriores, que foram feitas do Paris Saint-Germain para o Barcelona, posteriormente para o Milan, etc., o Grêmio recebeu uma porcentagem em relação a isso. O jogador Anderson do Grêmio também, à medida em que ele foi sendo transferido posteriormente, o Grêmio começou a receber valores referentes à sua formação. Portanto, neste ponto em específico, a lei não traz nenhuma novidade. Tá certo. Então, a lei, no ponto de vista de vocês, quem que ela atende? Ela protege o direito dos atletas ou ela vai atender ao interesse dos clubes, ao interesse econômico? Olha, eu particularmente acho que a lei não atende nenhum nem outro, porque ao se ler a lei e as alterações, passa-se a ter a mesma configuração do que já se havia no Brasil. E a lei, por si só, eu reafirmo, ela não vai mudar. Ainda que se diga que haja um comprometimento dos clubes com a educação, que seria talvez o ponto de avanço, é praticamente impossível se imaginar que um atleta treinando em 2 turnos, e falando sim atleta profissional, ou atleta de alto nível, aqueles que querem chegar a sobreviver ou a viver do esporte, nós temos uma concepção que aí deveria, no meu entendimento, se o clube quisesse realmente ajudar na formação educacional desses atletas, ele deveria, assim como o governo auxiliar também, na formação paralela desses atletas em cursos técnicos profissionalizantes. Até porque a educação por si só, para um atleta que treina em 2 níveis, é extremamente difícil de, ao final do dia, ele ter condições de passar do que ele passou durante o dia, de ter condições físicas e emocionais de se concentrar para uma carga de aula de 4 horas, por exemplo. Com licença, Sérgio, com relação a esse ponto específico, existem algumas alterações que aí eu digo, sim, vem em atendimento aos interesses de grandes clubes e também de grandes corporações, principalmente de mídia. Tem uma alteração, por exemplo, que determina a impenhorabilidade dos bens de clubes esportivos, trazendo em miúdos. Clubes esportivos não terão mais seus bens penhorados, não precisa mais pagar dívida nenhuma. Ficam totalmente, portanto, a salvo de qualquer cobrança judicial. Ou seja, no caso, a institucionalização do calote. E num segundo momento, tem uma figura que é chamada direito de arena. O direito de arena é o direito de imagem com relação ao espetáculo esportivo. E estabelece a lei atual que todos os veículos de comunicação têm direito a 3% do tempo de transmissão para efeito de noticiário, para colocar lá os melhores momentos no seu canal de televisão, coisa que nós vemos a todo tempo. Só que agora essa nova lei está limitando esses 3% a apenas 90 segundos. Então vejam, uma partida de futebol de 90 minutos, os 3% representavam antes 2 minutos e 42. Agora vai ser diminuído para 90 segundos. Ou seja, qual é o objetivo disso? Privilegiar aqueles veículos que são detentores dos direitos de imagem dos campeonatos. E isso sem dúvida nenhuma. Isso é uma forma de cerceamento, de vinculação das imagens esportivas, do espetáculo esportivo como um todo. Eu concordo contigo, Jorge, mas isso independe da lei. Porque as negociações elas são feitas sempre com a lei escondida. Ou seja, se pegar no Brasil todos aqueles grandes meios de comunicação que são detentores das transmissões,
Em nenhum momento se leva a lei em consideração. O que efetivamente pode acontecer é que haja, a partir da interpretação da lei, nesse sentido que tu colocas, uma administração muito parecida com o modelo argentino, onde uma pessoa só é detentora de todo o bolo, digamos assim, de transmissão dos jogos e ele próprio faz o tipo de negociação e faz a divisão desse bolo entre clubes. Mas aí eu insisto, quer dizer, voltamos só a futebol. Nós ainda estamos dentro do futebol. Todo este tipo de direito de imagem que é pago para o futebol. Vou pegar um exemplo muito recente, a questão de um ano atrás. Os clubes que jogam a Liga Nacional de Basquetebol, a NBB, tiveram como direito de imagem de uma grande emissora que é a que transmitiu os jogos, de R$700 mil para dividir entre 15 equipes. Ou seja, é troco de cachaça, né? É um dinheiro insignificante perto do que essa emissora pode auferir com tipo de recurso. Então, ela não leva em consideração a lei, ela leva em consideração o que ela quer dar. E se os clubes aceitam ou não, aí a necessidade, aí eu volto a gerenciamento. Não é à toa que o clube dos 13 foi criado, mas para o futebol. Então, a NBB de igual forma. A NBB de igual forma, porque precisava ter alguém que conseguisse captar de uma forma minimamente organizada. O Clube dos 13, dentro do futebol, viu um filão, criou uma empresa, né, e hoje é detentor de absolutamente todo e qualquer recurso substancial patrocinado ou que tenha que ser negociado com os meios de comunicação. É diferente. A lei, por si só, ainda que ela tivesse no seu corpo dizendo que deveria ser assim, eles não vão seguir. Então, o mecanismo, e aí eu volto a dizer, é de auditoria. Aonde vai esse recurso? Quer dizer, quem avalia esse recurso? Vou pegar um exemplo muito banal. Um jogador que é vendido, hoje, agora pega o futebol, e depois vou pegar outras modalidades. Um jogador de futebol que é vendido hoje no Brasil, por exemplo, um Neymar que está na mídia, teve uma proposta de 70 milhões de reais praticamente, né? 35 milhões de euros. Alguma coisa desse nível. Bom, esse número é o falado. Se isso viesse a se concretizar, será que desses 75 milhões, etc., vai realmente 60% para o clube, vai 40% para quem investe, vai 5% para cá, os tributos são cobrados, não são cobrados, etc. Porque aí a gente vai ter que fazer o apêndice de se os recursos são arrecadados, os impostos são arrecadados, e eles podem ser redirecionados para o esporte novamente, aí cabe sim uma auditoria dos órgãos governamentais competentes para realimentar aqueles pequenos clubes que a gente falava, lá daquelas cidades que praticamente, se não tiverem algum tipo de auxílio, jamais vão conseguir formar um atleta. E, fundamentalmente, o que é importante é que sair do futebol não se tem mais nenhum tipo de avaliação. Um atleta, por exemplo, de basquete, que sai do Brasil e vai jogar no exterior, um atleta de handball que vai jogar no Brasil, ele não paga absolutamente nada, não ganha absolutamente nada do clube aqui, né, que formou, ou que não existe o passe, em tese existiria, né, mas não existe absolutamente nada que vincule ele a ter que dar um percentual X, o clube ficar com algum percentual X. Em clubes mais ou menos organizados isso existe, mas não é, digamos, a norma brasileira. Então, particularmente, eu acho que a lei, ela, quanto mais completa for, melhor, para ilustrar bibliotecas, né?
A lei, então, no caso, falando mais específico agora no sentido da legislação, né, ela deixa a desejar nesse sentido por não abranger também de forma específica, de não regulamentar outros esportes? Veja bem, a lei nasceu muito boa. A lei nasceu excelente. Lá nos idos de 1998, quando foi editada, na verdade, quando foi copiada da Lei Zico, que era de 1992, a Lei Pelé era excelente. Só que desde então, ela sofreu uma série de alterações que transformaram essa lei numa colcha de retalhos. Qual é o objetivo dessas alterações? A bancada dos jogadores de futebol acrescenta alguma coisa ali, a bancada dos clubes de futebol acrescenta alguma outra coisa ali, aquele senador que quer aparecer na mídia em ano eleitoral acrescenta alguma outra coisa ali, e acabou criando aquele Frankenstein jurídico, como a gente costuma dizer, no meio. Então, existem disposições que são aplicadas a todos os esportes. E existem disposições que são relativas exclusivamente ao futebol. E existem outras disposições que são tão fora do contexto que a gente nem sabe onde se aplica. Então fica aquela coisa totalmente ambígua, totalmente de difícil interpretação. Vamos pegar um exemplo. A Lei Pelé estabelece a responsabilidade dos sócios pelas dívidas do clube. Então quer dizer que qualquer sócio do Grêmio hoje é devedor de milhões de reais, porque é responsável solidário. Então aquele que é sócio do Internacional, aquele que é sócio do Guarani de Bagé, do Inter de Santa Maria, são devedores, assim como os clubes. São perguntas que a lei não responde. São perguntas que a lei não esclarece. Então, ficou agora essa bagunça. Portanto, é preciso uma alteração? É preciso uma alteração no geral da lei. Outra proposta também, né, é a de reduzir para 12 anos a idade mínima para o atleta ser vinculado ao clube. Essa proposta gerou bastante polêmica e acabou sendo rejeitada. O que vocês acham que levou? Foi a pouca idade? Realmente não tem como um atleta iniciar na vida esportiva aos 12 anos? Não, iniciar tem, é evidente que tem. Mas, e aí eu volto a dizer, a lei não é capaz de manter a decisão da pessoa, dos pais, porque com 12 anos, a partir dos 8, a criança se mantém sempre buscando opções de esporte por afinidade, por grupo, por desejo, por querer conhecer. Então ele vai vivenciando. É normal que a criança comece passando por várias modalidades até se identificar com uma delas, ou às vezes não se identificar com nenhuma delas. 12 anos, se pensar em atletas de alto nível, existem modalidades que se ajustam a esse tipo de perfil, principalmente a ginástica artística, são onde precisa um treinamento intenso e onde a criança não desenvolva uma altura muito, muito grande. Então, o kart são propícios a isso. Agora, na condição de vincular essa criança de 12 anos a um clube, primeiro, eu particularmente, ainda que a lei faculte, não foi aprovado, mas ainda que ela facultasse, dificilmente um pai, né, que é o responsável legal, pai e mãe, para assinar esse tipo de contrato com o clube, né, faria isso. Até porque a criança, quando inicia precocemente, a chance dela desistir precocemente é muito grande.